Estamos chegando aqui na TVI, canal 21, para apresentar a edição de número 2 do programa Esporte e Vida. Programa que acontece ao vivo toda sexta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, hoje com um pouquinho de atraso. Mas o programa Esporte e Vida, então, hoje com a equipe técnica, o Gilberto Lucas e o Tiago Melo. E a direção do Guilherme conosco. Você liga através do telefone 3373-4017 e no 3373-5295. Hoje com uma entrevista muito especial. Boa noite, querido Neto. Boa noite, Toninho. Boa noite, Cícero. Boa noite ao Luciano. Boa noite, amigo telespectador. Com muito prazer a gente está aqui novamente reunido. E hoje com muito orgulho, porque a gente vai falar de um esportista que fez o nome aqui no futebol de Itapetininga, especialmente no DERAC. Cícero, São Paulão, chegando lá, hein, Cícero? Boa noite, Cícero. Boa noite, Toninho. Boa noite, querido. Boa noite ao nosso convidado, Luciano. Boa noite ao telespectador do canal 21. Estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, para o programa Esporte e Vida. E também estamos aí no pé do Santos Futebol Clube, O tricolor está chegando aí. Um abraço aí a todos que estão assistindo o programa Esporte e Vida. Aqui o Toninho, estamos preocupados, né, Toninho? Pela chegada de São Paulo, aí, Palmeiras, São Caetano. E o Atlético Paranaense que está à nossa frente. Tá certo. Pois é, programa Esporte e Vida, a intenção sempre é falar do esporte de Itapetininga, principalmente, e da vida também daqueles que fizeram o esporte para Itapetininga e de Itapetininga. O programa, então, Esporte e Vida, hoje prestando uma homenagem muito especial, para lá de especial, para aquele que foi um dos maiores goleiros de Itapetininga, com certeza, junto com o Chicão, que esteve no Palmeiras e defendeu o DERAC por muitos anos, também tivemos Carlos Eduardo Vicentim, carinhosamente chamado também de Carlos Bé, ele que esteve lá no Palmeiras, foi reserva do Leão. A gente vai falar então de Carlos Eduardo Vicentim, que começou treinando ali no Nacional, depois esteve no Clube Atlético Juventus, São Paulo, onde treinou por algum tempo, participou de vários torneios municipais, esteve no Palmeiras em 78, depois ficou por um ano lá, em 77. Em 78 ele voltou para o DERAC, ficou até 1980, em 81 foi para o Matsubara, depois para o Grêmio Maringá e finalmente encerrou a carreira em 88, lá no Grêmio Esportivo do Bento Gonçalves, lá no Paraná. É que eu vi aqui Grêmio Esportivo de Maringá, mas ele também esteve no Grêmio Esportivo Bento Gonçalves, onde realmente ele se destacou muito. Claro, lamentavelmente, Carlos Eduardo Vicentim nos deixou em 93, mas a carreira dele foi muito brilhante. E nós convidamos aqui, e estamos recebendo com muito prazer, Luciano Vicentim, irmão do Carlos, que vai falar um pouquinho da carreira dele. E você também, que vai participar conosco. Boa noite, Luciano. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Esporte e Vida da TVI, canal 21. Boa noite. Quero agradecer a todos pela oportunidade, não só para mim, mas tenho certeza que para toda a minha família, para podermos estar hoje falando um pouco da vida do Carlos. É um prazer. Pois é. Carlos Eduardo Vicentim teve muita história, nós vamos retratar aqui, temos muitas fotos e você também participa conosco. Por falar nisso, Soninho, parece que já tem um telefone aí. Já tem um telefonema para nós aí? Vamos lá então. Vamos lá então, antes de iniciar o nosso programa com as nossas perguntas, vamos ouvir quem que está conosco. Boa noite. Alô, boa noite, Toninho. Opa, Lázaro, boa noite, obrigado pela sua participação conosco aqui. Toninho, eu estou ligando para parabenizar você, o Cícero, o Quirino e a direção também da TVI, pelo belo programa de estreia. Como eu não consegui ligar naquele dia, então estou ligando hoje e parabenizando e desejando então que hoje se repita aquele programa que está muito bom, viu, Toninho? Cumprimentar vocês todos aí e desejando então que esse programa, sendo no mesmo nível, já está ótimo, tá bom? E parabenizar também a TVI por trazer vocês aí para a televisão, que vocês são pessoas que têm uma audiência certa, viu, Toninho? Você chegou a ver o Carlos Eduardo Vicentim jogar, Lázaro? Eu conheci o Vicentim jogando, inclusive tem aquele tempo que os goleiros faziam aqueles lançamentos longos, né? Não era muito comum sair jogando com as mãos. Ele sempre jogava a bola já na área do adversário, né? Às vezes até chutava quase que pro gol, ele batia forte na bola, né? Eu cheguei a ver o Vicentim jogar assim. Lembra de algum lance, alguma situação dele? Não, assim, de lance assim, isolado dele eu não lembro. Eu lembro assim dessa característica que ele tinha, né? Ele era um goleiro de um porte físico bem privilegiado, né? Então ele era excelente goleiro, eu lembro dele, mas assim de um lance assim, específico, assim não me ocorre no momento, viu, Toninho?
Então tá bom, Eu Lázaro. desejo a vocês, então, aí um belo programa, né? O convidado, né? Certamente vai trazer muitas novidades, né? Contar, aliás, novidades e não relembrar, né? A história, né? Infelizmente já é só relembrar. Eu desejo a todos vocês, ao Cícero, ao Quirino, um belo programa, viu, Tony? E as meninas estão acompanhando o nosso Então, programa? e você não esqueça daquela galeria de sempre, viu? Porque tá todo mundo aqui, ó. É a Ana, A Ana Paula e a Ana Laura, Fábio, o Fábio Monte e a Cidinho, enfim, toda aquela turminha do 15 continua firme, viu, Tony? então tá, um abraço para todos e obrigado pela audiência, Tá Lázaro. legal, Tony? Um bom programa para vocês todos aí, tá bom? Tá bom, obrigado, um abraço. Tchau, tchau, boa noite. Tá. Faça como o Lázaro, ligue para nós também através do telefone o 3373-4017 ou 3373-5295. Participe conosco também hoje para a gente falar sobre a carreira de Carlos Eduardo Vicentim. Luciano, o Vicentim começou lá no Nacional e ele recebeu um carinhoso apelido de Carlos Bé. Por que esse apelido? Na verdade, esse apelido dele veio devido a ele não sair do campo do bode, né? Então aí veio a origem do Carlos Bé. É um apelido carinhoso que ele aceitava numa boa. E Onde que é esse campo do bode? Onde que esse é? aí ele ficava próximo ali Ali atrás da Unimed, né, onde hoje tem a Isso. Unimed, nós tínhamos o campo chamado Campo do Bode, porque haviam muitas torceiras daquele mato chamado Capim do Bode, qualquer coisa assim, né? Por isso, o bode gostava muito daquela torceira de mato. E a origem do apelido dele, na verdade, veio daí. Ele sempre aceitou numa boa, né? Uma forma carinhosa dos amigos, né? Identificá-lo. E ele teve muito destaque lá no Nacional, depois no futebol de salão, Itapetininga, defendendo as cores da FKB, e recebeu o convite para ir para São Paulo, para o Palmeiras, onde ele chegou a ser reserva do Leão. Você falou que o Glaucio acompanhou a carreira dele. O que o Glaucio falava quando ele esteve no Palmeiras, lá em 77? Sim, o Glaucio Giriboni, meu irmão, ficou hospedado na casa de sua mãe, né? Naquela oportunidade, tempo que ele ficou no Palmeiras, que ficava próximo ao Parque Antártica. E ali, então, o Glaucio começou a acompanhar todos os treinos, né? Então, ali tem umas histórias boas do Glaucio para contar, que são histórias boas. Então, você estava falando do campo do bode, e só para relembrar os amigos telespectadores, porque vocês moravam ali naquela região, moram ainda? Sim. Sua mãe mora ali. E tem o campo do Nacional, o campo da Ford também, não tinha? O campo da Ford, você lembra também? O famoso campo da Ford que tinha? Não, o campo da Ford já não é da minha época. Você lembra também? Querido, nós estamos também colocando uma saia justa para o Luciano, porque o Luciano nasceu em 77, é isso? Exato. O Luciano nasceu em 77 e o Campo do Bode acho que já deixou de existir no final dos anos 60. Esse campo do Nacional, é do seu tempo, Cícero? Não, eu joguei futebol lá no Campo Nacional, mas me parece Não, que tem... da Ford. Da Ford não, me parece que tem outro telefonema ao vivo aí, Toninho. Vamos ver aí quem Não, que pode está aí. chamar, Luciano. Vamos lá então. Quem está aí na linha, boa noite. Boa noite, São Paulino. Vamos lá, o pessoal está... Pode falar boa noite. Alô? Boa noite. Alô, Boa noite. boa noite. Um pouquinho baixo o som. Alô, boa noite. Boa noite. Quem está falando? Adivinha, Cícero? Ô, meu amigo. Então, Opa, torcedor do Santos. torcedor do Santos, estou um pouquinho preocupado, mas não chega a ficar tão preocupado. Viu, Toninho? Não chega lá. Toninho, quero dar um abraço para você, pro Obrigado. Cícero, pro irmão do Carlos Vicentim, que eu tive o prazer de pitar jogo dele quando ele era do Nacional. E tenho uma notícia para vocês aqui de primeira mão, pode ser? Pode, claro. Eu estou chegando da Câmara Municipal, onde foi feita a eleição do novo presidente do DERAC, né? Não sei se vocês assistiram o debate ontem, eu assisti o debate. Infelizmente, o Cláudio acabou perdendo, né? Mas tá bom, o doutor Luiz Campos é o nome dele, se não me engano. José Alves de Oliveira José Júnior. Alves. Ele ganhou por 12 votos a 5. Votaram 17 conselheiros. O doutor José, então, teve 12 votos e o Cláudio acabou tendo 5. Já conversaram os dois e já está marcado uma próxima reunião aí para se formar o que vai ser o nosso querido DEAC em 2005. Ok, Toninho? Certo, Abílio. O que você pode falar do Carlos Eduardo Vicentim para a gente? Conta alguma história do tempo do Nacional. Ô, Toninho, como atleta, foi sempre disciplinador, né? Nunca faltou com respeito ao árbitro, tá? Eu posso falar com a arbitragem que eu fiz jogo dele. Na sua característica de goleiro, era a saída de bola dele. Ele tinha um chute muito violento e conseguia ligar a defesa ao ataque em questões de segundo, né? Lances
realmente muito bonito que a gente via no Nacional, na época que Ricardo Vicentini era o goleiro do Nacional. Eu não lembro se o centroavante era o Jean Selmo, é uma coisa mais ou menos por aí, só preciso me lembrar para dar uma força aí. E o Nacional tinha no Ricardo Vicentini esse grande goleiro. Tem uma coisa, Toninho, quando eu trabalhei com você na Caixa, no álbum dele de fotografia, ele jogou na Arábia, eu não sei se você lembra. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Ok? Eu quero mandar um abração para o irmão dele aí e dizer que Ricardo Vicentini é, sem dúvida nenhuma, uma grande marca de Itapetininga, tá ok? Tá bom, obrigado, E a amigos. pergunta é a seguinte, para quem que o Carlos torcia, afinal das contas? Ele era palmeirense. Ah, tinha que ter o defeito. Brincadeira. Toninho, um abraço, querido. Cícero, Valeu, amigo. espero o dia 12 de dezembro, hein? Ok. Tchau. Tchau. Um abraço, amigo. Outro pra vocês também. Alô. Então tá bom, faça como a Abílio, ligue pra gente através do telefone o 3373-4017 ou 3373-5295, Cícero. Pois é, o Luciano está aqui, né? Estamos aqui recordando a passagem do Carlos Vicentini pelo futebol de Itapetininga. Mas também o Carlos Vicentini gostava de carnaval, né, Luciano? Sim, com certeza. Ele saía também No Bloco Sami. no Bloco Samba, o Quirino também disse que viu muitas vezes, né? Muitas vezes. Ele tocava já na bateria mesmo. Né? Sim, sim, o Treme Terra, né? Sim, ele. A minha família, na verdade, sempre gostou, né, do carnaval. Meus irmãos, meus pais sempre o acompanharam, meus avós também. Então, sempre gostaram do carnaval. Mas você estava dizendo também que você não pegou a fase do Carlos Vicentini no Oderac, né? Você já Isso. foi mais para frente. Agora o Toninho já pegou a fase do Carlos Vicentini no Oderac. E na época que o Carlos Vicentini jogava, eu assisti muitos jogos também do Carlos Vicentini, já dava para prever que ele não ia ficar muito tempo no Oderac e ia para um time grande, né, Toninho? Assim, vamos dizer assim que ele era uma promessa do futebol brasileiro, né, Toninho? Pois é, o Vicentini, ele iniciou muito bem no Nacional e depois esteve treinando, inclusive, no Juventus, em São Paulo, e teve grande destaque no Oderac nos anos de 76, 75, e foi convidado, então, para ir ao Palmeiras. Lá no Palmeiras, ele chegou a ser reserva do Leão, ele era o reserva imediato do Leão. O Gilmar, que foi goleiro depois do Palmeiras por muitos anos, era o terceiro goleiro. Naquele jogo fatídico em que o Leão agrediu o Careca na decisão do Campeonato Brasileiro, se o Carlos tivesse continuado lá, o Carlos Vicentini tivesse continuado lá no Palmeiras, ele literalmente, com certeza, seria o goleiro titular do Palmeiras por muitos anos. Fatídico para palmeirense. Foi? Né? Para palmeirense foi fatídico aquela. Foi porque ele era Torcedor mais... do Guarani não, né? Isso. Mas com relação, assim, ao Palmeiras, o Palmeiras perdeu porque o Carlos Vicentini era mais goleiro do que o Gilmar. E até o Luciano pode falar pra gente. Seu pai ficou contente quando ele voltou do Palmeiras para o Oderac, quando ele seria titular do Palmeiras. Demais, Conta pra gente um pouquinho, demais. como que foi essa volta? Ficou sabendo a Meu pai história? ficou demais. O Carlos ficou um tempo treinando no Palmeiras, né, suplente imediato do Leão. E o Gilmar, como você falou, era o terceiro goleiro. E naquele período ele treinava, estava indo muito bem, segundo relatos até do meu amigo Glaucio, que acompanhava, e o comentário era geral, né? O Carlos treinava muito bem, mesmo porque ele era palmeirense. Fazia o que gostava, estava no time do coração. Então ele não tinha nada a perder. Ele treinava com muita garra, sempre disciplinador. E então naquela época ali ele com certeza seria fatalmente o goleiro do Palmeiras, o goleiro titular do Palmeiras. E aí surgiu a oportunidade que ele só na reserva, inclusive no banco de reservas, o Leão, numa oportunidade, num jogo no Morumbi, não me recordo com qual time, o Leão chegou a jogar com a mão quebrada, com o dedo quebrado, perdão, para não deixá-lo entrar, né? E aí logo depois o Oderac o procurou novamente, porque ele estava muito bem fisicamente, e porém só na reserva, e sabia que o Leão era o goleiro da seleção, né? Naquela época, então ele não teria chance tão logo de poder estar vestindo a camisa titular do Palmeiras. Então aí o Oderac veio, fez uma oferta boa financeira para o Carlos, né? E aí o Palmeiras acabou liberando, emprestando ele ao Oderac. Meu pai na época não queria, né? Ele sabia todos que ele estava muito bem, mas ele acabou, por impulso, queria jogar, né? Que ele estava muito bem, queria jogar, estava bem fisicamente, aí ele acabou retornando. Meu pai não quis, tanto que depois de, se não me engano, 40 dias, o Leão teve esse episódio e acabou saindo do Palmeiras, e o Gilmar, que era o terceiro goleiro, acabou assumindo.
Então, Luciano, você falou que você nasceu em 76, 77. né? 77. Então, Isso. foi a época que foi nessa época que ele estava no Palmeiras. Isso. Mas quando ele voltou ao Derac, o que você lembra? Você acompanhou, chegou a ir em treinos, o que você lembra dessa época do Derac? Dessa época, na verdade, eu lembro muito pouco. Sei. Muito pouco mesmo, porque eu era, né... Quer dizer que eu você só via nasci em seu irmão 77. mesmo, né? Não tinha... Eu acompanhei a carreira dele mesmo de perto, mas no final, quando eu já tinha uma certa idade, aí sim. Mas essa época do Palmeiras são só relatos, né? Histórias que o pessoal, que vocês também contam. O Toledo, que jogou na ponta esquerda do Derac, eu tive Sim. com ele essa semana, É. ele falou que lembra de você. Quando ele Sim. ia no treino lá do Derac, você, pequenininho, acompanhava os Sim, sempre treinamentos. eu acompanhava, Chegou a né? entrar de mascote ou não? Não. Me falaram que sim. Ah. Falaram que sim, eu não lembro. Você não tem Eu foto guardada? não lembro. Mas minha família sempre morou ali na Benjamin Verdade. Constant, né? Próximo do Derac, né? do Derac, então eu ia sempre lá. Ele chegou algum dia a falar que se arrependeu de sair do Palmeiras ou não? Ele guardou isso? Sim, ele tinha no fundo ele sabia que aquilo ali, né, no intuito de querer jogar, de querer de repente ser contratado para um outro clube, aquela coisa, naquela ânsia, ele foi, mas ele no fundo ele sabia que se ele aguardasse pelo menos mais uns 40 dias, que era o prazo mais ou menos ali, ele ia assumir o goleiro, o gol do Palmeiras. O problema é o Vicentinho tendo consciência que ele estava muito bem, né? E na reserva de um goleiro chamado Leão, aí o negócio fica meio difícil mesmo. Que era vaidade toda a prova. Além de vaidade, o Leão chegou a jogar com o dedo quebrado para não dar oportunidade para o Carlos, então de repente a pessoa sente ali uma dificuldade muito grande de mostrar seu futebol. E foi isso que deve ter Eu acho que acontecido, ele né? deve ter uma certa desmotivação, né, em virtude de estar treinando bem e sabia que era um goleiro de seleção, e aí resolveu voltar para ser titular do Derac. É porque tem goleiro, querido, que mesmo, né, sendo de seleção, ele abre uma brechinha pro reserva jogar, mostrar seu futebol. Agora o Leão, né, um cara chato, né, apesar de ser técnico do meu tricolor lá, mas demonstrou que não ia dar chance mesmo pro Carlos, mesmo porque estava vendo, correndo risco de repente perder a posição, né, querido? Mas todos os goleiros que passaram no Palmeiras passaram por essa mesma dificuldade. Sim, foi um... Mas eu queria perguntar para você, Luciano, o Toninho falou que lembra do Vicentinho na época do Nacional. Eu lembro ele, não sei se antes, eu me lembro muito ele no futsal. Tá certo que você não pegou a época dele do futsal, mas o que você lê, assim, comentaram com você? Porque ele foi, acho que umas 2, 3 vezes, campeão de futebol de salão aqui em Itapetininga, quando o futebol de salão era bem movimentado aqui em Itapetininga. Aliás, deixa eu dar uma brechinha, viu, Toninho? Falar que a parte que os dirigentes esportivos aqui da nossa cidade têm que olhar com carinho isso daí e voltar de novo o futebol de salão aqui, que era muito forte em Itapetininga e que ultimamente está muito fraco. Mas com relação ao salão, o que você... Relatos da época, né, que me passaram, que ele realmente chegou a ganhar 2, 3 campeonatos de futebol de salão pela FKB, e em virtude disso ele chegou até a ganhar uma bolsa de estudos, né, da FKB, da Faculdade de Educação Física, em razão desses campeonatos conquistados. Ele se formou em Educação Física? Não se formou. Logo depois ele foi para o Juventus, foi convidado a treinar no Juventus, e aí indo para lá ele teve que largar. Aí não deu andamento. Então tá bom. Programa Esporte e Vida aqui na TVI, canal 21. Nesta noite, prestando aqui uma homenagem àquele que foi um dos grandes goleiros aqui da nossa cidade, Carlos Eduardo Vicentim, onde esteve até no Palmeiras e depois brilhou bastante lá no Esportivo de Bento Gonçalves. Você liga e participa conosco através do telefone 3373-4017 ou 3373-5295. 4017 ou 5295-3373. Daí ele veio aqui para o Derac em 80 e foi para o Matsubara. Você chegou a acompanhar assim, a passagem dele pelo Matsubara, lá onde ele jogou junto com Toninho Carlos, Mário Sérgio, Djalma Bahia, quem mais, querido? Rubens Paraná, né? Eu vi Rubens Paraná. Alguns jogadores aí, Albeneir, que foi um centroavante que jogou muito no Nordeste, aqui no Brasil. Mas aqui, gente santista, lembra o Toninho Carlos e o Mário Sérgio. Sim, uma equipe muito forte do Matsubara. Aí sim ele foi vendido, que até então o passe dele pertencia ao Palmeiras.
Aí já com o Matsubara não, o Matsubara comprou o passe dele do Palmeiras, e aí lá montaram uma equipe muito forte, ele ficou um período lá em que ele foi muito bem. Chegou a ser campeão paranaense, alguma coisa, você lembra? Não, lá o Curitiba era muito forte, né, naquela época, e em algumas ocasiões naquele estádio do Curitiba, se não me engano, o Couto Pereira, né, ele teve, no período que ele ficou lá, atuações brilhantes nesse estádio em que o Coxa queria contratá-lo, né? Se não me engano, os 2 jogos seguidos em campeonatos diferentes que ele teve nota 10 dentro desse estádio, só que uma rivalidade muito grande lá no Paraná, na região sul, uma rivalidade muito mais assídua do que aqui em São Paulo, né, que nós encontramos. Então lá o Matsubara não é a mesma coisa o Palmeiras e é a mesma coisa a transferência do Ricardinho do Corinthians para o São Paulo, aquela coisa toda tumultuada, e lá não havia essa possibilidade. Então ele não foi, houve o interesse do Curitiba em contratá-lo, mas o Matsubara não liberou. Pois O Matsubara foi vice-campeão, se não me engano, com o Carlos. Né? Não foi? Vice-campeão paranaense? Aí eu já não se não me engano, foi. Era uma equipe muito forte, equipe muito forte, que teve atuações, foram atuar, como até aquele ouvinte falou, na Arábia, né? Fizeram algumas excursões por lá, foram muito bem também. Essa excursão foi que o Zagallo esteve lá? Sim, essa excursão foi contra as seleções, né? Contra as seleções da Arábia, do Catar e da Arábia Saudita, em que a seleção do Catar era o Evaristo de Macedo, o técnico, o do Catar era o Parreira e da Arábia Saudita, se não me engano, o Zagallo. E a equipe do Matsubara fez uma excursão lá e não perdeu nenhum jogo. Foram muito bem vistos. Pois é, programa Esporte e Vida com mais um telespectador para falar conosco ao vivo, por telefone. Boa noite. Boa noite. Paulinho. Oi. Muito boa noite ao pessoal da mesa aí, ao Quirino, a você, ao Cícero e ao Luciano. Esquerdinha. Opa, Esquerdinha. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Vocês estavam falando aí do Carlos, né? Estamos falando dele. Estamos falando. É que eu estou no aparelho aqui e eu estou ouvindo a televisão ainda também. É o seguinte... Você jogou com ele, né? Você jogou com ele no Nacional? Jogamos. O Carlos, ele foi goleiro do Nacional, nós falamos, no tempo do Ginaldinho. Isso. Ele era menino. E daí, quando nós fomos para a FKB, na época nós trouxemos o Carlos junto com a gente. Mas ele tinha passado pelo Nacional antes, Esquerda. Isso, exatamente. É isso que eu estou falando. Ele jogava salão para o Nacional nos torneios que tinha no Ginaldinho. Ali ele se destacou. Aí ele veio com a gente na FKB. Aí na FKB nós fomos campeões da cidade e outros torneios aqui na região. E outra coisa, e na inauguração também do Mário Carlos, ele que foi o goleiro titular. Ele foi um grande destaque aqui, viu? O Carlos jogava muito. O Carlos era um grande goleiro. Foi um grande goleiro de salão, de campo. E uma pessoa maravilhosa, que a gente tem muita saudade. Ele jogou no Aquários ou Esquerdinha? Não. Não? No Aquários não. Não, né? Mas tem uma foto. Ele era nosso adversário pelo Nacional. Ah, tá. Isso. O Aquários foi antes do Mário Carlos. Ah, o Mário ok. Carlos foi inaugurado, se não me falha a memória, em 76. Foi 77, Esquerdinha. Hã? 77 que foi. 77. Janeiro de 77. Isso, nós jogamos contra o Corinthians. Nós perdemos de 2-1, inclusive, uma grande partida. O time do Corinthians tinha apenas e tão somente 3 jogadores de seleção brasileira. O nosso time, quer dizer, quem conhecia aquela época, né? Era Kashima, Gaiola, Pedrinho, Reginaldo. E o grande goleiro nosso era o Carlos Bé. Jogava muito naquele tempo ou não? Jogava. O Carlos era um goleiro excelente. E como que foi a ida dele para o Palmeiras? Olha, a ida dele para o Palmeiras eu já não, porque eu naquela época eu já estava trabalhando fora, sabe? Eu trabalhava em Santos e eu só vinha para Itapetininga para jogar futebol mesmo. O pessoal me convidava, dia de semana eu estava aqui, mas na realidade eu trabalhava, cada loucura que a gente fazia, né, Toninho? Trabalhava em Santos, em Cubatão, para ser exato, e vinha para cá para jogar no meio de semana para o pessoal aqui. Mas o Carlos, a lembrança que nós temos dele é das melhores, viu? Como um grande goleiro. E ele realmente, se tivesse ficado no Palmeiras, o Carlos teria marcado o nome no futebol brasileiro, viu? O Carlos, para quem, inclusive alguns, talvez o Luciano aí, que eu sabe que o Luciano viu ele crescer. E ele não jogou bola porque ele não quis, porque é um grande goleiro, sabia? Que isso. Viu? E outra coisa, o Carlos quando foi pro Sul, pro Rio Grande do Sul, ele formaram uma seleção gaúcha na época lá. Ele foi o goleiro titular
E sabe quem foi o reserva dele na seleção La Gaúcha? Não. Não sei se o Luciano talvez vai lembrar disso. Foi o Tafarel. Tafarel. Sabia disso? Sabíamos. Por aí você vê a qualidade do Carlos. Então, Itapetininga tem muito orgulho de ter tido um grande goleiro e um grande amigo, viu? E quais eram as virtudes do Carlos no gol? Não entendi. O que era o destaque dele no gol? A forma dele atuar no gol, o que era? Não, o Carlos, o forte dele sempre foi a personalidade. Uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa que comandava lá atrás. Ele tinha muito comando, uma pessoa de muito comando. Ele brigava com os back, ele intimidava os atacantes e além de tudo, tecnicamente, era muito bom. Como intimidar os atacantes? Intimidava pelo tamanho Tamanho, e pela vontade com que ele saía do gol. Ele foi um goleiro muito, como é que a gente diria? Ele foi um goleiro muito voluntarioso. Ele nunca pensou duas vezes para sair numa bola. Muito corajoso. Além disso, ele tinha técnica. A reposição de bola dele era muito boa, né? Nossa, a reposição dele... Aí foi o treinamento dele com o Valdir Joaquim, né? Com o Valdir. O Valdir lá, o que foi o goleiro, preparador dos grandes goleiros do futebol brasileiro, né? A grande escola dele foi essa. Porque na época que ele jogou aqui, ele já tinha essa facilidade de sair jogando. Agora, ele era canhoteiro também, né? Os goleiros canhoteiros, você pode ver que eles têm mais facilidade para sair. Aliás, o canhoteiro tem mais facilidade de bater na bola, né? Quer vocês queiram, quer não. Né? Ô, Esquerdinha, a gente tá com foto aqui do Carlos. Não sei se você tá na foto. No segundo bloco a gente vai mostrar aqui. Ah, sei. Eu precisaria ver a televisão. Do futsal. Do futsal? É. Uma foto que eu não tenho é uma foto que eu queria até... Eu já falei com o pessoal do Departamento do Esporte. É uma foto da inauguração do Mário Carlos. Mas essa foto aí, ela tá aí? Não, eu tenho uma foto dele jogando pela FKB. Pela FKB? Ah, não. O time titular da FKB era o seguinte. Desculpe até... Carlos Bé, Gaiola, Esquerdinha, Kashima e Pedrinho. Fraquinho o time, né? Aí nós tínhamos o Armando, que era o que jogava atrás também, entende? Quando a gente precisava de alguém para dar uns pontapés, era ele que entrava. E o Reginaldo, que ficou com a gente um bom tempo, aliás, um dos grandes jogadores de Itapetininga, sempre citei isso. E Jaime Ferreira. O nosso time tinha muita qualidade. Então tá bom, Esquerda. Um abraço para vocês aí. Obrigado. Desculpa até, tá? Não, agradecemos a sua presença e valeu a sua participação. Tá bom? Boa noite. Um grande craque foi o Esquerdinha. Esquerda também foi. Um cracaço de bola. São 22 horas, mais 16 minutos. Nós vamos então, Guilherme, o ponto aí para o Lucas, para o nosso intervalo comercial. Então vamos lá para o nosso intervalo comercial e na sequência então estaremos falando da carreira de Carlos Eduardo Vicentim. Pão de Mel, a maior rede de supermercados da cidade. Em nossas lojas você encontra tudo o que a sua casa precisa. Variedade em frutas, legumes e hortaliças, sempre frescos e selecionados. Trabalhamos com produtos das melhores marcas, açougue higienizado, funcionários especializados e carnes de qualidade comprovada. Pães doces e salgados. Aqui, o importante é você. Então, para sua comodidade, oferecemos 6 lojas em Itapetininga. Venha conhecer uma próxima de você. Atendimento especial com os menores preços é a garantia que você só encontra na Rede Pão de Mel. Siga a abelhinha dos preços baixos. Carlos Eduardo Vicentim. Já vamos aí, Lucas, vamos colocar no ponto aí uma foto do Carlos Eduardo Vicentim para que as pessoas, aqueles que conheceram, possam ver a foto dele ou quem não conheceu, ter a oportunidade de ver aí no estádio... Não, aqui deve ser no estádio Couto Pereira, lá em Curitiba, no estádio do Curitiba. Tá, então, Carlos Eduardo Vicentim. Tá, então, Carlos Eduardo Vicentim, né? Bela foto que foi mostrada aí, é dessa forma que a gente via ele com a camisa do Derac também. Ah, Toninho, sempre... Então vamos mostrar outra foto aqui, aquela que eu prometi pro Esquerdinha. Tem mais foto para nós. Tem aqui uma... Aí o Lucas vai dar uma foto, então, em que o time... A Esquerdinha, essa aí da FKB. O Reginaldo lá, tá o Reginaldo lá também. Então vamos ver se a gente consegue identificar, Toninho. Qualquer coisa, Vamos lá no Esquerdinha alto, então. chega aí já... O goleiro... Põe de novo lá, Lucas, para nós.
Isso, vamos lá. Se não me engano, é o Gentil esse goleiro. Depois vem o Reginaldo. Não, é o Pedrinho. É o Pedrinho, bem lembrado. Gaiola, acho. Acho que é o Gaiola. Gaiola. Armando. Vicentim. Caixa. Será que é o Beto esse aqui? Deve ser o Beto, Kashima, Reginaldo, Esquerda e o falecido Zelão. Exatamente. Então, esse é o FKB, Esse time vai ficar time bem. campeão. Você põe esquerdinha, ver, recordar. Tem mais foto interessante. Vamos mostrar uma foto agora em que ele atuava no Derac aqui. Isto depois que ele foi lá para o Palmeiras. Aqui, vamos mostrar essa foto maior aqui. Em que ele atuava pelo Derac, isso no ano de 79 ou 80. Deve ser 79, de que é o cima. ano que o Kashima, De baixo. a de baixo. Debaixo, que tem o Baixo? Vadão. É. Tem o Vadão junto aí. Nós vamos então mostrar uma Oswaldinho. foto em que ele atuava pelo Derac. E você que nos acompanha na sua casa, está aí a foto. Vamos recordar. Vamos vendo aqui então, lá no alto, é o Roberto Queiroz, o Carlos Vicentinho, o Zé Carlos, João Miguel, Paulinho Boneca e Manga. Esse aqui eu não me lembro quem que é, não. Até agora estava fácil, né, Tadeu? Carlinhos Agora- Pipoca, Kashima, Newton e Oswaldinho. Oswaldo Alvarez, técnico de muitos consagrados. Bahia. O Vadão? É o Vadão. Avadão. É, o ponta direita aqui eu não me lembro quem que é. Você que nos acompanha através, pode ligar para a gente através do telefone 3373-4017, ajuda a gente a lembrar o número aí. Ou 3373-5295. Participe do programa Esporte e Vida. E se você viu a foto aí, lembrar quem que é. Vamos ver mais uma foto aqui. Aqui quando ele jogou no Matsubara, no ano, já vamos verificar o ano. Quanto querido? 81. O Lucas, 81? 81. Quando ele jogou lá no Matsubara em 81, nós vamos falando então o nome dos jogadores. Vamos lá então, Opa. querido? Você vai saber o nome dos Tá, jogadores tá aqui. dele? Ah, tá aí. Excursão Ah, pela Europa. Em pé, o Costa, Binha, o Carlos Vicentim, Ayrton, Gaspar e Rubinho. Djalma Braga, o Tica, o Roberto, Neguinho, que é o Carlos Roberto, mesmo que jogou no Ah, é o Derac Carlos aqui Roberto, também. esse. E o ponta esquerdo, o Biro. Neguinho, então, foi o Carlos Roberto, que Olha, esteve no não Derac sabia no ano não. de 80, centroavante, goleador, e esteve lá no Matsubara jogando com o Carlos Vicentim. O Luciano ficou espantado aí do conhecimento? Mas tem mais foto interessante do Sul aí, viu, também? Oi? Tem foto interessante Tem do mais Sul foto aí. aqui, vamos mostrar Vamos mais uma aproveitar a foto oportunidade. aqui. O aproveitar telespectador que perdoe, a gente está olhando É, aqui, ao aí tem que vivo, ser né? assim, né? Ao Ao vivo. O programa ao vivo tem disso. Liga pra gente no 3373-4017 ou 3373-5295. Agora essa é uma Grêmio foto, Maringá. então, do Grêmio Maringá. O Grêmio Maringá que venceu, então, o time do PEC. Agora vamos ver, deve ser do Paranaguá aqui. Em pé, Chiquito, Jogou no São Paulo, né? Jogou no Chiquito. São Paulo. Parece que é Manuel, não sei. Gardel, Gardel. Carlos- Jogou no São Paulo, no Carlos, Internacional. Joãozinho que jogou no Santos, Pelego e Rubens. Ronaldo, João Carlos, Picolé, Assis e Hélio. Claro, Esse Hélio jogou no Palmeiras, ponta Jogou. esquerda. É. então tá aí a escalação do Matsubara. Vamos ver do Bento Gonçalves aqui, uma foto aqui. Devemos ter aqui. Quanto querido, aqui querido. Esta foto Não, essa aí aqui já é quando foi campeão. do Esportivo de Bento Gonçalves. De Essa 87. colorida ali. Essa colorida que você quer? Opa, caiu. Esta aqui, ó. Então tá aí a presença do Carlos Eduardo Vicentim lá no time do Esportivo de Bento Gonçalves, onde chegaram a brilhar lá. Daqui a pouco o Luciano vai falar. Essa pra não gente. está marcado os nomes, Tony. Vamos ver se você vai adivinhar. Né, Luciano? É impossível. Fique com a imagem aí, porque os nomes agora, pessoal, olha, é difícil, viu? Tá aí então a participação dele no Esportivo de Bento Gonçalves. Mas E tem fotos com ele treinando no Palmeiras, né, Luciano? Sim, sim. Então a gente Vamos vai mostrar mostrar também as fotos dele, do Vicentim treinando no Palmeiras. Vamos ver se é onde a gente vai achar aqui. Aqui. Aí ele com o Leão. Acho que ele podia dar um zoom no geral, não sei. Aqui, ó. Então aí está a participação dele no Palmeiras nos anos 77. Lucas vai sintonizando e você pode ligar e participar conosco aqui no 3373-4017 ou 3373-5295 do programa Esporte e Vida. Tá aí então o Carlos lá junto com Onde está o Ivo, Leão ali, Ivo. Luciano? Primeiro?
Acho que Não, numa foto não tá. acima. Ah, tá. Na foto de cima ali. O Ivo tá ali, né? O Ivo é o que veio do América do Rio para o Palmeiras, Valdir né? de Moraes. A Oi? que tá com o leão é de cima. Vou mostrar de novo. É a do meio, essa foto do meio que ele quer. Ah, do meio, né? A do Então, meio. Tá o leão. A do meio, Lucas. Então tá aí, então... Aí... Ah, tá. É o leão aquele lá? Né? Por exemplo, são Bacana, né? Ver várias história fotos, assim, né? várias fotos aí do Carlos Vicentinho, né? Ele que... É um orgulho para vocês, né, Luciano? Com certeza, para toda a família. Tá, então. Agora, a sua família, a gente pode dizer que é Derac de carteirinha. Sim, com certeza. Meus avós, né, meus pais. Recebemos até uma homenagem, nós temos uma placa em casa, não me recordo o ano. Família Esportista de Itapetininga. 76. 76, né? Família Esportista de Itapetininga. Recebemos essa placa da Radiodifusora. Porque, na verdade, o Derac iam todos. Meus avós, meus pais, meus irmãos. Então, É porque, na realidade, a gente percebe assim que falou-se em Derac e já vem o nome do Vicentim na nossa memória. Falou-se no nome Vicentim, já vem o Derac na nossa memória. É É muito ligado Vicentim, família Vicentim com o Derac. né, com certeza. E olha que o Carlos Vicentim jogou no Derac apenas 4 anos, né? Pois é. Ou seja, o ano de 76, no ano também de 78, 79 e 80. Foram poucos, 4 anos, mas marcou de fato, porque ele era o grande destaque do Derac, né? O placar já, pelo menos 0-0, sempre estava garantido, porque o Vicentim ali no gol... Ele, inclusive, Luciano, passou para você algumas lições de como de comportamento debaixo dos 3 paus ali. O que ele passou para você de interessante? Sim, na verdade, a personalidade, né, como até o esquerda falou, a personalidade, a saída de bola, né, e o posicionamento. Isso que é fundamental, ele sempre procurava me passar isso, né, o posicionamento. Porque o gol ele é muito extenso, ele é muito grande, né? E, então, se você não tiver um posicionamento adequado, você dificilmente vai chegar numa bola. Né, uma bola forte num canto, se você não estiver bem posicionado, dificilmente você vai chegar. E você bem posicionado, a bola, inclusive, pode até bater em você e com reflexo você pode tirar. Então, o posicionamento ele sempre procurou me passar, que era fundamental. E saída de bola também, né? E por que você não seguiu a carreira, não tentou aí chegar mais longe no futebol? Pois é, o goleiro é uma posição muito ingrata, né? Eu diz que né, aqui no interior a gente come, nem grama nasce, né, no gol, né, onde ele joga. E minha família, e é um sofrimento. Você sabe que você escutar, a gente acompanhou pelo rádio, né, a gente sempre acompanhava pelo rádio. Então o jogo de fora, então é muito sofrido aqueles 90 minutos ali, você torcendo por um time seu. Às vezes você já fica ansioso, né? Imagina com um parente, um irmão seu jogando no gol, né, então você vive, você fica aquela adrenalina total e... Então, meu pai sempre, depois disso, fala, não, mais um filho goleiro, não. Vamos, pô, um só tá bom, já foi bom demais. Já que você falou em acompanhar pelo rádio, quando ele estava no Sul, você conseguia uma rádio do Sul para acompanhar o jogo? Conseguimos. É? Conseguimos, sim, a gente sempre acompanhava. E acompanhávamos também pelos gols do Fantástico. Mas até lá você já sabia o que tinha acontecido. né? Já sabíamos, inclusive, às vezes quando não dava, quando jogava muito no interior, na Serra Gaúcha, às vezes a gente não conseguia, né? Muito afastado, aquela coisa toda, mau tempo. Às vezes o rádio não pegava, mas logo que acabava o jogo ele nos ligava e passava o placar. Mas sempre eu acompanhava pelos gols do Fantástico. O difícil é que o gol do Fantástico sempre estava tomando. Exatamente, né? era uma situação complicada, né? Porque se empatasse 0-0 não ia aparecer. Então ele tinha que ganhar, mas pelo menos o time, a gente torcia para o time ganhar, pelo menos um gol ele tinha que tomar. Ele tinha que tomar um gol, Ele né? tinha que tomar um gol, pelo menos. Senão... O difícil é que nem o pênalti que o goleiro defende e não passa no Fantástico, né? exato. Só quando a bola entra. Só quando a bola entra. É esquisito mesmo. Então, na verdade, isso aí, mas todo domingo era religioso, né? Todo domingo, 8h30, 9 horas, a gente já, todo mundo, a família inteira sentava na frente da Então o time ganhava de 5-0, ele deixava passar um para vocês verem ele, né? Quando o jogo tá fácil, tá ganho, você dá uma relaxada aí pra gente poder matar a saudade. vê-lo, né? O programa Esporte Vida ao vivo nesta sexta-feira, falando então da carreira de Carlos Eduardo Vicentim, sem sombra de dúvida, se não foi o melhor, foi um dos melhores goleiros que Itapetininga revelou. Para mim, foi o melhor que eu vi com certeza. Ô, Bom, Toninho, oi. licença um pouquinho, só para falar dessa parte dos gols do Fantástico. Uma vez ele nos ligou, era um jogo entre o Esportivo e o Internacional, de Porto Alegre, lá no Beira-Rio.
E a gente, quando pegava Grêmio e Inter, a família inteira já ficava, né? Era um jogo diferenciado, né? Então a gente ficava e acompanhava. E a gente ouviu pelo rádio que ele foi muito bem, né? Então aquela coisa, e logo depois ele nos ligou falando, olha, assista o Fantástico hoje e tal. E a gente estranhou, jogo 0-0, quer dizer, o que nós vamos ver lá, né? Aí pela surpresa, a grata surpresa nossa, ele foi eleito o goleiro do Fantástico. Olha que legal, né? Isso foi fantástico. Um troféu, né? Um troféu. Interessante, Luciano. Eu tenho na minha memória hoje ainda aqui esse lance aí, ele lá no meio do gol, saltando e colocando a bola para escanteio, né? Numa cabeçada, num chute passaram vários lances dele, né? O Léo Batista, né? Falando e narrando, e a gente foi uma satisfação imensa. Lá ele chegou a ganhar, em vários jogos, ter o único em campo com nota 10. E lá no Sul, a afiliada da Rede Globo é a RBS, se não me engano, né? Então, até estava conversando com a Cristina, né? Esposa dele, foi a esposa dele. Eu tenho em casa as placas que ele ganhava, porque todo final de jogo, então, a maioria das vezes ele era eleito o goleiro da rodada, então ele ganhava, né, como merecimento essa placa. E depois, no final, ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho nesse ano. Né? 87 ou 88? 87. Desbancando o Tafarel, o Mazzaropi, o goleiro do Grêmio. O Mazzaropi, né? Mazzaropi, né? Isso, e pena que a rivalidade tão grande dos times não dava oportunidade dele jogar no Inter e no Grêmio, né? Porque, ali, como você já falou, né? Ali é difícil, né? E lá, nesse período existia. Na verdade, era Grêmio e Inter. E os outros clubes, meramente, não tinha campeonato, né? Então, foi criado, tinha-se esse hábito de criar o campeonato do interior. O interior, né? Então, pegava os 4 primeiros. Os 2 primeiros, obviamente, Grêmio e Inter. E depois os dois... naquela época o Juventude era inexpressivo. O Juventude não tinha o apoio da Parmalat naquela época. Eu, inclusive, particularmente, cheguei a assistir um jogo entre o Esportivo e o Juventude, que lá no estado do Juventude, esse estado do Juventude, o Esportivo ganhou de 4-0, um time muito fraco, não era... O forte, o rival do Esportivo lá era o Caxias. O Caxias, sim, era o time. Inclusive, ele ganhava tudo, né, lá. Então, e não tinha concorrência com o Grêmio e o Inter. E esse campeonato, o Esportivo chegou a ficar apenas 1 ponto do Inter, né? Chegou a um ponto que eles pensavam até que, de repente, ia ser aquela coisa histórica, né? Nossa, um dos dois, pelo menos, vai sair para entrar o Esportivo. Então, ali o Juventude era inexpressivo, o Caxias era grande, e nesse ano eles conquistaram, quebraram a hegemonia do Caxias e foram campeão gaúcho do interior. Tem uma foto, inclusive. Tem, sim, isso. Esportivo junto com o Grêmio. Aí foi, na verdade, foi o auge da carreira, em que ele estava muito bem. E aí, sim, teve merecimento e foi para a seleção gaúcha. Luciano, quero aproveitar aqui que eu estou com o álbum que você trouxe e tem aqui um dos destaques dele lá no Rio Grande do Sul, é importante a gente ler aqui. Rui Carlos Osterman escreveu o seguinte num jogo lá de 15 de 9 de 85. O goleiro Carlos foi reconhecido por todos como o melhor em campo. Operou 3 milagres, disse o Lauro. Foi beatificado no 4º lance, acrescentou o comentarista da Gaúcha. Carpegiani usou o melhor instrumento no barro, no entre-choque. Então, Carpegiani era o técnico do time na época, do Inter. O Lauro Quadro escreveu o seguinte: é verdade que o Inter teve um número maior de oportunidades, mas havia um goleiro chamado Carlão, melhor em campo, que impediu a vitória colorada. A nota do Carlos nesse jogo entre Inter e Esportivo: fez pelo menos 3 grandes defesas e saiu sempre bem do jogo. Nota 10 para ele. Quer dizer, foi o melhor em campo, sem sombra de dúvida. E, Toninho, por curiosidade, qual era o time do Internacional que enfrentou o Esportivo? 0-0 nesse jogo? Com 21.780 de renda, 2.163 pagantes, lá no estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. Isso. O Inter de Porto Alegre jogou com Roberto Costa, lembra dele? Lembro. Luiz Carlos. Lembro. Luiz Carlos Vinck, né? Isso. Pinga, Aloísio, Maurício, depois Ademir antes, Mauro Galvão, Alcântara, Rubem Paz, o que ele era? Uruguai, isso mesmo. Uruguai, exato. Paulo Santos, depois Quita, Marcelo e Silvinho, o técnico Carpegiani. E o técnico lá do
Esportivo de Bento Gonçalves era o Varley Carvalho, deve ser o mesmo Varley que andou por aqui, que foi ponta direita do Noroeste nos anos 66, 67. Muito bem. Esse jogo é de quando, Toninho? Esse jogo aconteceu dia 15 de setembro de 85. Mas nós temos mais Que destaque aqui. esse time aí do Internacional representou o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles em 84. Exatamente esse time. Você está lembrado disso, Sim, Luciano? estou. É o mesmo time. Ainda sobre o Carlos, o Inter perdeu seu primeiro ponto gaúcho ao empatar sem gols com o Esportivo. Quem esteve mais perto da vitória foi o Inter, tanto que o goleiro Carlão do Esportivo foi o grande destaque entre os 25 jogadores que estiveram em campo. Aos 11 minutos, Galvão chutou e Carlão fez ótima defesa. Aos 25, em novo lance organizado por Galvão. Paulo Santos ficou livre à frente de Carlão e bateu forte, mas o goleiro novamente mostrou estar atento. Aos 21, Alcântara chutou forte para cá brilhar outra vez. O jogo não saiu de um 0-0, justo, afinal de contas, porque Carlão soube ser melhor do que todos, enquanto Roberto Costa foi pouco exigido. Na verdade, a equipe de Flávio Borilli não fez uma boa partida, teve algumas situações de gol, mas os pelotenses, isso no jogo já contra o Pelotas, tiveram as melhores situações, tanto que o goleiro Carlão do Esportivo foi uma das principais figuras em campo, como sempre, grande figura. Toninho, Oi? tem mais telefonema ainda, né? Tem mais um telespectador conosco, Guilherme? Então vamos lá, então. Boa noite. Opa, tudo bem. Abaixa só um pouquinho o som da televisão. Eu vou abaixar então. Pode falar. Pode falar, Carlos. Eu estou aqui com a ficha técnica numa revista Placar aqui, Tony. Alô? Pode falar. É do dia 6 de setembro de 1981 pelo Campeonato Paranaense. Matsubara 0, Maringá 0. O Matsubara jogou com Carlos, Djalma Braga, Binha, Toninho Carlos e Joel. Costa, Vander e Mauri, depois Ratti. Lino, Albenir, depois Celso e Roberto. Técnico Armando Renganeschi. E tem o Maringá também, que formou com Rubens Eloy, Edivaldo Lima, Osíris e Ricardo, Dete, Ademir e Zé Carlos, Jaci, Lola e Ney. Técnico Milton Buzeto. Então, essa foi uma partida em que o Carlos Vicentim jogou pelo Campeonato Paranaense, que eu encontrei assim, mais fácil, né? Foi por curiosidade, eu gostaria de ter o prazer de falar para vocês aí. Mais uma escalação que ele jogou, né? Então tá bom, obrigado, É Lázaro. praticamente esse time que vocês mostraram aí. Oi? Quase esse time que foi mostrado agora há pouco aí do Matsubara, né? Isso, exatamente. Tá certo? Mas tá bom, valeu a sua Valeu. participação, isso é importante para que o nosso telespectador saiba. Então, Mas provavelmente no meu acervo aqui eu encontro muitas escalações com ele. Tá legal? com certeza. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigado. E você pode ligar também no telefone 33734017 ou 33735295. 33734017, 33735295. O Dirceu Guarnieri ligou para a gente, está acompanhando. Um abraço, Dirceu. Sofrendo com o nosso Santos, né, Está querido? sofrendo. Mas chega lá, Dirceu, não se preocupa. Então tá bom, domingo tem o Goiás. Dirceu pergunta o seguinte, ele quer saber se tem uma foto do Carlão sendo campeão pela primeira vez em 73 do Dente de Leite pelo Peixoto Gumide. Você viu falar da carreira dele jogando no Peixoto Gumide como Dente de Leite? Não. Dirceu, vamos ficar devendo para você, não temos essa foto, valeu, mas passa alguma dica para a gente poder estar falando aqui da participação dele no Dente de Leite. Fala, querido. É que naquela época era comum ter campeonatos, tanto de futebol de campo, salão, basquete, handebol, vôlei, entre as escolas. Então jogava Peixoto contra Modesto, contra o Darcy Vieira, né? Infelizmente até isso não se vê mais. Pois é. Vamos perguntar lá do esportivo de Bento Gonçalves, então. Você falava pra gente que quando você andava pelas ruas lá, que você passou alguns dias lá na casa dele, as pessoas na rua, quando viam você, falavam. O que eles falavam? Sim, com certeza. Foi a melhor fase da vida dele profissionalmente, né? E então as oportunidades que tínhamos de ir para lá, eu sentia na pele realmente o povo, né? Os torcedores, aquele afago, aquela coisa carinhosa que tinha em relação a ele.
pedindo autógrafos, tirando foto, né? Você andava na rua, várias pessoas chegavam e perguntavam: o que você é dele? Nossa, ele é o melhor goleiro que nós tivemos aqui. E você desfrutava das vantagens, né? Ia em restaurantes e não pagava nada. E a Vinícola Aurora, lá de Bento Gonçalves, você tinha um livre acesso a tudo, hotéis. E você sempre ia lá no Sul? Algumas vezes, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, sim. E aí a oportunidade que nós fomos, que fugiu a regra, foi quando foi a final, né, do campeonato do interior gaúcho, de 87, que aí nós ficamos um pouco tempo mais e acompanhei alguns jogos, inclusive contra o Juventude, contra o Caxias, inclusive a final do campeonato do interior gaúcho. Acompanhei um jogo também no Beira-Rio, contra o Inter. Não foi esse jogo aí do 0-0, foi uns anos antes, né? Mas ele saiu muito bem também lá e eu cheguei a acompanhar. Quanto foi o jogo? Se não me engano, perdeu, 2-1. Perdeu para o Inter 2-1. Aí depois você descia no vestiário lá? Sim, né? a gente tinha, né? A gente ficava num lugar Aquelas mais... de criança... era maravilhoso, né? Nossa, aquilo Quantos anos ali... você tinha naquela época? Ali devia ter uns... 86 para 77, 9 anos? 9, 10 anos. Eu estou vendo aqui uma escalação do Grêmio, olha para vocês, para quem acompanha futebol, vai lembrar dessa escalação do Grêmio, que era um grande time. O goleiro é o Mazarop, que tinha saído do Vasco e foi para o Grêmio. Isso. O Raul, lateral direito, depois entrou o Giba deve ser o mesmo do Corinthians? Não, o Raul é aquele que jogou no Santos. Baidec, Luiz Eduardo e Casimiro, China, Oswaldo, que jogou na Ponte no Santos, Bonamigo e o Valdo, que está jogando bola até hoje, hein? Bonamigo é técnico hoje no Botafogo do Rio. Isso. Caio Júnior e Odair. E o técnico, nada mais, nada menos que Rubens Minelli. O Valdo é o mesmo que está jogando até hoje? Não, né? isso. Brincadeira. Com quantos anos se aposenta? Ele 65 está com anos? 42, parece? Fale. O Rubens Minelli foi o treinador da seleção gaúcha. O que você lembra da seleção gaúcha, dos jogadores? O que você poderia falar para mim? Esse não estava lá, tem uma foto no final só aí, é uma pena, não tem mais fotos sobre isso aí, mas o grande destaque, né, a grande coisa foi que ele foi titular em todas as partidas e o seu reserva era o Tafarel. E qual que era a escalação qual que foi a classificação da seleção, assim, em termos Eles ficaram em terceiro lugar. Terceiro lugar? A do Rio, primeiro, São Paulo, segundo, e a do Sul em terceiro. E o Tafarel foi reserva dele? O Tafarel foi reserva dele em todas as partidas. Pois é, o tempo está passando, Toninho. Consta também uma excursão pela Europa, Arábia. Pela Europa e Arábia, sim, lá. Esse já era pelo Matsubara, né? Matsubara. Onde ele enfrentou as seleções locais de lá. Interessante. Eram os treinadores, né? O Parreira, o Zagallo e o Evaristo de Macedo. Esse jogo que o Toninho falou de Grêmio e Esportivo, a foto está aqui também. A gente poderia depois mostrar. Tá a foto aqui do Grêmio e do Esportivo no mesma... Na mesma, isso. É que, na verdade, como havia essa divisão em campeão do interior e o campeão gaúcho, né? Na oportunidade, o Grêmio foi o campeão gaúcho e o Esportivo o campeão do interior. Então, tem o jogo de entrega de faixas, aquela coisa toda, né? E aí, inclusive, tem o Renato Gaúcho, o Valdo... Estou vendo o Bonamigo. Tem todo esse time, Vamos mais o essa Renato foto aí. Gaúcho. Depois do intervalo comercial, nosso diretor já está dando aquele característico chamado lá para nós. Nós vamos então para o nosso intervalo comercial e voltamos na sequência então com a última parte do programa Esporte e Vida. Seu objetivo é viver, crescer, se destacar. Nosso objetivo é te ver vencer, te preparar. Competência e tradição, estrutura e educação. Deixe seu sucesso em nossas mãos. Objetivo Do Grêmio. De volta então com o programa Esporte e Vida, na sua última parte. Temos uma foto então para mostrar aí. Lucas, está no ponto? Que foto que é, querido? Essa que é jogo Grêmio e Esportivo que o Luciano estava falando, né, Luciano? Isso, é a entrega de faixas, Entrega né? de faixa. O Grêmio foi campeão gaúcho, o Esportivo... E tem alguns craques ali, né, Luciano? O Carlos está bem no cantinho. O Carlos está bem no canto ali, Renato Gaúcho, agachado, né? O Valdo lá na outra ponta. O Bonamigo está no meio ali. É que está um pouco longe, não dá para identificar. Aqui, né? Mas é basicamente aquele time que o Toninho tinha falado, mais o Renato Gaúcho, né? E um outro
Essa é a participação, então, do... Renato Gaúcho, meu irmão sempre falava que ele era meio encrenqueiro realmente no campo e sempre o instigava, sabe, o goleiro, o que ele era. Mas meu irmão disse que tornou-se amigo dele. De quem mais que ele se tornou amigo, assim, que ele falava? Não, lá mais assim, o que eu lembro mesmo é do Renato Gaúcho, né? Ele tinha um temperamento muito forte, mas naquele período que ele ficou ali até falou que tornou-se até amigo dele, mas só do Renato Gaúcho. E técnico dele, que foi técnico dele conhecido, assim, que você se lembra, quem foi? O último técnico do esportivo, se não me engano era Raquete, o nome dele até não sei, ele foi convidado a jogar a treinar no exterior, né? Inclusive 2 ou 3 jogadores desse time campeão no interior do esportivo, eles foram convidados. O Carlos inclusive estava no meio, mas aí em virtude de um problema físico ele já no exame médico, aí até foi o apontamento do final da sua carreira, né? O Carlos teve alguma contusão grave na carreira ou não? Durante toda a carreira não. Não, mas no final, naquele ritmo alucinante que estava nesse campeonato, ele sofreu uma lesão na coluna e ele estava indo muito bem. Obviamente que o clube não tinha um reserva à altura e então ele começou a jogar sob medicamentos, né? Injeções contínuas, o que na verdade ele sabia disso, mas ele estava numa fase em que ele não poderia abrir mão também, né? Então ele começou a jogar sobre medicamentos. E aí ele tinha a certeza de que isso iria agravar muito a lesão que ele tinha na coluna. E foi o que aconteceu realmente depois, no fim, não teve como mesmo. E qual foi a reação dos diretores lá do Esportivo de Bento Gonçalves quando ele falou que não iria jogar mais? Foi muito frustrante mesmo, porque eles deixaram de ganhar dinheiro, né? Porque o Carlos estava nesse pacote que iria jogar no exterior, inclusive tinha dado quase tudo como certo. E aí sim, quer dizer, o Carlos parou de jogar bola, né? Quer dizer, o passe, naquela época, hoje a lei do passe é um pouco diferente, mas naquela época, quer dizer, era uma forma de dinheiro, né? O Carlos era uma moeda muito forte pro time do esportivo, né? E aí, naquele período, houve esse problema. Isso aí foi em 88, né? Foi logo quanto depois. Custaria o passe dele na época? Pergunta só, difícil avaliar isso aí, não. Eu sei que ele era muito bem cotado e... Por quanto o Santos comprou o Tapia? Quanto? Sabe? Não, Põe o dobro. Por falar em Tapia e Santos, querido, você achava o Carlos parecido com quem? Não, então, quando vocês perguntaram, não sei, eu vi uma pergunta aqui, qual o estilo do Carlos, eu digo, porque eu vi o Carlos muito jogar, eu era fã de arquibancada lá, e eu lembro muito, comparava ele com o Rodolfo Rodrigues, né? Assim, pelo porte físico dele, pelo jeito dele intimidar, como você falou, né? Sim, o atacante, quando chegava frente a frente com ele, acho que pensava 2 vezes, né? No que fazer, porque vem aquele baita homem em cima lá, é difícil. Eu comparei com o Rodolfo Rodrigues. Até tem umas fotos aqui, a gente volta a falar de novo em fotos, ele está de bigode, ele está muito parecido com o Rodolfo Rodrigues. Não é verdade. Lá no fim, nesse tempo dele que ele ficou no sul, ele usava bigode. Né? Para mostrar um estilo de macho mesmo. Então, eu não sei, o gaúcho, né? Gaúcho, uma coisa meio... Praticamente ele encerrou a carreira com quantos anos, Luciano? Ele encerrou a carreira com 29 para 30 anos, né? E para goleiro tinha mais, né? Dava mais, né? Nossa, dava para jogar uns 4, 5 anos. Então, Foto, vamos mostrar então. Luciano, você falou... Essa do Rodolfo Rodrigues? Você comentou aí sobre a participação dele no Clube dos Veteranos, né? Vamos só ver a foto, daí você fala pra gente da participação dele no futebol, aqui da Itapetininga, futebol já como jogador master, em que ele foi goleiro. Nós vamos ver mais uma foto, o Lucas está preparando pra gente. Olha ele lá. Tá a foto aí. Olha, aqui não, ele está levantando o braço. Aqui não vem brincar não, né, Luciano? Aí um jogo... Grêmio e o Esportivo do Bento Gonçalves, em que o Grêmio empatou lá. Tá lá, é parecido com o Rodolfo, estilo Rodolfo Rodrigues, né? E olha, ele levantou a mão e já encostou lá na travessão. Né? No travessão, é. Pois é, mas essa pergunta que você me fez, até os telespectadores podem até estar pensando, mas ele não encerrou a carreira, mas como que ele jogou no veterano, né? Ele gostava do que fazia, né? E, obviamente, ele veio para cá, começou a trabalhar em outra coisa, mas ele não abandonou o futebol, não. Mesmo como ele jogou contrariado, ele falava, como eu joguei contrariado lá,
no esportivo nos últimos jogos, com lesão, aquela coisa toda, aqui não tinha aquela intensificação de treinamentos, né? Aí exigia tanto. Mais um lazer, né? Mais uma forma de lazer, então ele não abandonou isso e todos os sábados no veterano de Itapetininga ali, né? E eu junto. E eu participando acompanhando, sim, com certeza. Aí era quase que impossível fazer gol nele, no lado, jogando no máximo? Não era assim também, né? Mas ele dificultava bastante. Ele estava mesmo assim, já aí, como forma de lazer, a técnica e o jeito de jogar não desaprende, né? Então, ele dificultava bastante para a turma. O Carlos Santinho trouxe alguma camisa dos times do Sul, de lembrança, que você tem guardada? Trouxe. Eu tenho, principalmente camisa de goleiro. Eu sempre pedi a ele, né? Como eu sempre gostei de jogar no gol. Então, todas as vezes que eu ia para lá, o que eu vinha, ele tinha que deixar separado pelo menos uma meia dúzia para mim. Meia dúzia? Sim. Mas qual time? Lá do esportivo mesmo, e tem algumas também de outros clubes também. E quem, por exemplo, famoso, assim, que você tem? Qual time? De qual goleiro? Eu tenho eu tive uma camisa, eu já não tenho mais, eu não sei o que aconteceu, infelizmente. Eu tinha uma camisa do Grêmio, mas eu não sei dizer de que goleiro que era. Mas eu tenho ainda algumas do esportivo, em que ele jogava, eu tenho. Essa eu tenho na casa guardado lá ainda. Isso. Cores, ele tinha preferência por uma cor para jogar de goleiro ou não? Ele gostava de jogar muito de meia branca. Isso eu sempre, ele gostava demais. Isso era, inclusive no veterano, meia branca. Isso ele sempre gostou. Por que será? Também não... O azul parece que era uma cor que ele gostava de jogar com ela. O azul sim, inclusive no esportivo do Bento Gonçalves também ele jogava com camisa azul. Inclusive eu tenho 2 ou 3 camisas azuis lá em casa, do esportivo. Ele tinha. E era, na verdade, lá ele escolhia, né, as cores da camisa, né? Exemplo do Rogério Ceni aqui em São Paulo, que faz os desenhos, aquelas coisas, lá também ele tinha essa liberdade de poder estar escolhendo as cores. Né? Ele mesmo escolhia ou tinha ele mesmo escolhia para fazer isso? Não, ele escolhia as cores e aí eles faziam conforme. O molde já estava pronto, mas ele escolhia as cores. Sim. Eu estou vendo aqui o patrocínio do Rinaldi. É parente do Gilmar Rinaldi, goleiro? Será? Esse era uma marca de pneus lá, né, muito forte. Inclusive, investiu muito nesse ano, essa empresa. Então, Luciano, só voltar um pouquinho na história novamente. Quando ele teve no Palmeiras, ele não chegou a jogar assim, partida oficial pelo Palmeiras, né? Não. Eu me lembro um jogo, isso eu me lembro até hoje, eu era moleque, São Paulo e Palmeiras no Pacaembu. O Palmeiras ganhou de 2-0 com 2 gols do Jorge Mendonça. E eu e meus amigos escutavam, naquela época era no rádio, né? Sim. E o pessoal dizia assim, é o Vicentinho que está no banco hoje, que o Leão que era o titular, né? Isso mesmo, mas assim ele não teve. Não, ele não chegou a jogar, sequer um jogo, e o jogo que ele ia ter oportunidade, o Leão jogou com o dedo quebrado, não deixou ele jogar. É um absurdo isso. Né? Ele não deixou. Mas será que o técnico também... Né, tem a responsabilidade do técnico deixar um jogador... Vai mexer com a fera. Mas é muito difícil, né? O Leão, né? É goleiro de seleção e né? Um clube grande. Quem será que seria o técnico na época, né? O técnico era o Jorge Vieira. Jorge Vieira era mole mesmo. Se fosse um Pó, José Pó, essas coisas, né? Era o Jorge Vieira. Mas tá bom, programa Esporte e Vida, quase chegando ao seu final. Querido, você vai fazer junto com o Guilherme um programa aqui de variedades. Conta pra gente o que é o programa. Pois é, eu estou esperando o retorno do nosso diretor, o Guilherme. A gente vai fazer um programa aí sobre raridades da televisão, séries antigas, imagens de programas de televisão antigo. Então o pessoal aguarde a gente aí que vai ser uma coisa bem legal que a gente vai passar. Já estreou no jornal, né? Já estreamos no jornal, graças ao nosso amigo Cícero, a partir de hoje. Graças ao Flamínio e a Maria. Isso. E o pessoal do jornal Cidade... Sempre em busca da verdade, né? Isso, sempre em busca da verdade. E abrindo uma parte ali, onde a gente pode contar um pouquinho sobre as séries do passado. Eu trouxe uma para você, viu, Guilherme? Todo sábado. Eu trouxe um para você, viu, Guilherme? Tá, e o programa, então, você falou em séries brasileiras. Mas vamos citar quais são as séries aí, para que a pessoa saiba lá. Olha, a gente vai passar aqui imagens do Zorro, do James West, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, Hulk, Capitão América, Durango Kid, Bonanza, já falou? Bonanza, Zorro, Zorro já falei, Ringo. Johnny Ringo, Rin-Tin-Tin, né? E assim vai. Jornada nas Estrelas. Então, Túnel do Tempo tem? Túnel do Tempo, temos também, Terra de Gigantes.
Brincadeira, hein? Legal. Você lembra disso, Luciano? Não, o Luciano não lembra do tempo. Charlie Chaplin, Três O Patetas. Luciano é do Jaspion em diante, né? Sim. O Fugitivo também tá no esquema. Fugitivo, tem sim. Ixi. Então tá bom. Lembrando que hoje, nessa sexta-feira, dia 12 de novembro, tivemos então a eleição para o novo presidente, o DERAC no biênio, deve ser 2005-2006, e o José Alves de Oliveira Júnior, ele que é advogado lá da Prefeitura Municipal de Alambari, foi então eleito, ganhou do Cláudio Leite, por 12-5, tivemos 17 pessoas votando, então o José Alves de Oliveira Júnior passa a ser então o novo presidente do DERAC. Vamos ver o que ele traz para a gente aí, numa das próximas edições, falar qual é o seu projeto em termos de DERAC. Eu, Toninho, a respeito desse... Vamos torcer, então, para José Alves, né? De Oliveira Júnior. Que dê tudo certo, né? Para o próximo ano. Itapetininga é uma cidade que está se aproximando a 150 mil habitantes. Fica chato nós não termos nenhum time disputando o campeonato. Vamos torcer, então, para José Alves. E também é muito interessante o fato de acontecer uma disputa, né, Toninho, nesta sexta-feira, porque, sem dúvida, que é uma responsabilidade muito grande, porque toda a cidade está aí envolvida, torcendo para que tenhamos aí, nas tardes de domingo, o futebol. Então, é uma responsabilidade muito grande do novo presidente de colocar uma equipe competitiva, porque o torcedor cobra mesmo, e que se a equipe não conseguir bom resultado, não vai ninguém no estádio. Nós passamos por lá e sabemos disso. Então, cumprimentando ao Cláudio também, né, Toninho, que teve lá sua vontade de dirigir o DERAC, mesmo porque não aparecia ninguém com essa vontade. Ele apareceu, despontou, colocou o rosto dele aí para todo mundo saber que ele estava na disputa, e de repente apareceu o José Alves também. Então, eu estava com vontade de falar isso. Nós desejamos toda a felicidade e, na medida do possível, nós vamos apoiar, né, querido? Com certeza. É isso que eu queria falar, e torcer aí para que o ano que vem nós tenhamos aí bons resultados, e não que o time nosso seja aí um saco de pancadas, que nós não queremos isso, né? Tá certo. O programa Esporte e Vida, na sua edição de número 2, hoje falou de Carlos Eduardo Vicentim, grande goleiro, nascido em Itapetininga, que se projetou no futebol de Itapetininga, e claro, depois a projeção maior foi lá no Paraná e também Bento Gonçalves. Luciano, nós agradecemos a sua participação conosco no programa Esporte e Vida, e queremos então que você fique à vontade para mais algum destaque que você tenha para fazer. Na verdade, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, né, a todos vocês, a vocês da TVI também, pelo espaço, então de mostrar um pouco aqui a vida do Carlos. Né? Eu agradeço mesmo, eu tenho certeza que minha família também, nós estamos muito honrados com essa oportunidade. Agradeço a todos vocês. Pois é, o Carlos Vicentim que teve muito destaque. Cícero? Bom, nós estamos indo embora, agradecendo ao Luciano, né? Nós vamos encerrar o programa aí com uma foto do Carlos Vicentim, que por muitos anos brilhou com a camisa do DERAC, passou pelo futebol do Paraná, do Sul, no Palmeiras. E agradecemos a todos, né, que sempre estão acompanhando o programa Esporte na TV. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira, nós estaremos de volta, né, Toninho, com outra entrevista interessante. Certo. Querido Neto, vamos embora? Vamos embora. Eu queria só dizer, passar um aviso aqui, para a gente não cometer injustiça. Em 96 em diante, a Liga de Futebol de Salão aqui da cidade instituiu um torneio chamado Carlos Eduardo Vicentim, em 96, e acho que todo 96, ano... 97 e 98. Foram 3 anos. Foram 3 anos. Então, é uma lembrança do futsal em agradecimento ao grande craque que o Itapetininga teve. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Luciano e lembrar a todos os esportistas quanto orgulho nos traz atletas assim como o Vicentim, né? Que faz com que a gente tenha orgulho de ser itapetiningano e de ser deraquiano, né? Então, um abraço a todos vocês. E esse programa aqui eu queria dedicar a 2 pessoas que estão me ajudando muito nessa fase minha de televisão, de jornal, que é o Toninho e o Cícero, que estão me encaminhando aí, estão dando uma força, que é para a gente estar podendo mostrar o trabalho que a gente sabe e conhece. E o Guilherme também e o Lalo, que nos estão ajudando bem aqui na televisão. Então tá bom. Luciano, só antes de encerrar, a gente tem que lembrar o seguinte, o Vicentim tem uma rua na cidade que leva o nome dele, né? Sim, uma rua próxima à casa onde ele morava, né? Pouco antes de falecer, lá na Vila Santa Isabel, Vila Máximo, lá.
Foi feita uma biografia em relação a tudo isso e aparece lá como esportista, inclusive, se não me engano, aparece como jogador do Derac. Inclusive, o nome dele embaixo, se não me engano, é isso que aparece. Então tá bom. Nós estamos indo embora, hein? Edição número 2 do programa Esporte e Vida, chegando ao final e a gente prometendo, então, voltar na próxima sexta-feira. Vamos ficar, então, com a imagem aí do Carlos Vicentim, vestindo uma camisa da seleção. Que caminho que seria, né, Toninho, dele se ele não tivesse continuado no Palmeiras, por exemplo, né? Com certeza. Programa Esporte e Vida indo embora, prometendo voltar na próxima sexta-feira a partir das 21 horas mais 30 minutos. A todos, muita saúde, paz, graça e sabedoria. Tchau.